foram mais de 150 abordagens a investidores, foram 46 apresentações individuais. Desses 46 geraram 19 instrumentos de confidencialidade. Desses 19, 4 viraram negociação efetiva. 2 viraram propostas não vinculantes e uma proposta virou vinculante, que é essa proposta do consórcio Timbu. Dos 15 que desistiram entre assinar o acordo de confidencialidade e ir para uma proposta efetiva, 100% das existências foi por conta da questão das dívidas e de questões jurídicas e financeiras que o clube tem que resolver. A questão da dívida, estamos falando de cento e poucos milhões de reais, nós estamos falando da dívida tributária e nós estamos falando de extra concursais, que é uma dívida cujo valor ainda é um pouco incerto. Nós temos a questão dos créditos da Odebrecht, nós temos também a questão da regularização do terreno do centro de treinamento. E o fato de que aquele terreno do centro de treinamento, do CT, ele em boa parte ele é um terreno que não pode ser comercialmente utilizado. Então, quando as pessoas falam os 37 hectares, a maior parte daquilo não pode ser utilizado. O grande desafio que a gente tem e teve com relação a esse processo é justamente a questão relacionada à parte da dívida e de como isso equaciona. Veja, nós estamos falando de uma dívida de 280 milhões de reais por ano. Nós estamos falando de um país que tem uma taxa de juros de 15%. E clube de futebol não se financia a 15%. Eles financiam mais caro do que isso. Então, você está falando de uma dívida que cresce 40 milhões de reais por ano, cresce 4 milhões de reais por mês. Por que a dívida do Náutico não foi reestruturada ainda? Por 2 motivos. Primeiro, alguém precisa botar dinheiro lá para fazer parte do processo da recuperação judicial e você precisa se comprometer porque você vai sentar com um procurador da Fazenda Nacional, vai pagar, né? Porque você precisa pagar. Se você não pagar, a coisa vai ser pior depois. E aí o Náutico não pode assumir um compromisso porque ele não tem dinheiro para pagar. Quem vai ter que assumir esse compromisso é o investidor. E detalhe, nesse momento, como o Náutico está em recuperação judicial, todas as cobranças estão congeladas. Então ninguém está cobrando o Náutico. Se eles soltam os cachorros lá agora e falam o seguinte, está liberado, veja, Paraná Clube, cliente meu, tá aí para quebrar. Então é preciso que o torcedor tenha noção clara do tamanho do desafio. Então essas questões são questões que tornam a situação do clube normalmente inviável.